Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Hoje mais cedo um pouquinho, que eu vou ter que sair ali para treinar. Aqui. Eita. Oi, bom dia, Aline. Bom dia. Que bom ter você aqui. Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Deus abençoe sua vida. Hoje eu precisei começar mais cedo, porque eu vou ter que sair ali mais cedo para treinar, mas não vamos deixar de fazer a nossa leitura, né? Não vamos deixar de cumprir o propósito que nós colocamos. Vamos lá. Amém? Vamos orar. Graças a Deus. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, poderoso. Deus Todo-Poderoso, Deus que é fiel a nós. Nós te agradecemos pela tua graça, o teu amor e a tua misericórdia que tem nos alcançado. E mais uma manhã o Senhor nos desperta com ela. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade. E aqui estamos para buscar ao Senhor, porque nós somos dependentes de Ti. Pedimos que o Senhor venha a cada dia nos preparar para a glória, para estar contigo, para encontrar com o Senhor. E purifica-nos, ó Deus amado. Tira de nós tudo que nos atrapalha, todo pecado, todo mal. Nós te clamamos em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sempre conosco, neste dia e hoje e sempre. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de nossas vidas, guardando as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, né, esse dia. Esse é um grande dia. Que todos os dias sejam grandes dias. Que o Senhor tem feito por nós, o que o Senhor vai fazer. Amém? Que Deus abençoe cada momento, cada instante. Em nome de Jesus. Hoje, dia 8/4, nós vamos estar lendo 1 Samuel, do 9 ao 12. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamitas, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outros belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, a terra de Salissa, não se acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém ele disse: nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem?
porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de circo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porém, ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dize bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo ele pela encosta da cidade, encontraram as moças que saíam de tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Ela respondeu: está. E eis o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no altar. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao altar ao alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já lhe falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobre adiante de mim, ao alto hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tudo declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderem, não se preocupe o teu coração com elas, porque já encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso no Israel, não é para ti e para toda a casa de meu pai, do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor da tribo de Israel, e a minha família, menor da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou-o à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Saul ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa como havia nela, e pondo diante de Saul, disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti essa ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir a alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade. Quando Samuel disse a Saul: diz ao moço que passa diante de nós, e tudo tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Samuel unge Saul, rei de Israel. Capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor, os príncipes sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, ao território de Benjamim, em Zelza.
os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus e a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedido de saltérios e tambores, e flautas e harpas. E eles estarão profetizando: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Saul entre os profetas. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio dele. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que entornou em Provérbios: está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele, ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: contaram-me, peço-te, o que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falava, não nos declarou. Saul escolhido rei. Convocou Samuel o povo do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes disseste: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vivera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali, estando no meio do povo, e o mais alto se sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do rei, escreveu num livro e se pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa,
a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este salvar-nos? E desprezaram e não trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então Saul subiu Naás Amonita e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Anás: faze aliança conosco, se te serviremos. Porém Naás Amonita lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos seres vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviamos mensageiros por todos os limites de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tens o povo que choras? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissesse: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque 2 filhos de Israel. Haviam 300.000 dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim dareis aos homens de Jabes de Gileade. Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros. Então os farei segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 campainhas, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e aferiram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Saul proclamado rei. Então disse o povo a Saul: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre vós? Trazei-nos para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque o dia de hoje o Senhor salvou Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gigal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gigal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxe as ofertas pacíficas de Saul. Muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Aleluias. Capítulo 12. Então disse Samuel a todo o povo de Israel: eis que ouvi a voz em que tudo quanto me dissestes se constituiu, e sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. Meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi?
E das mãos de quem aceitei suborno para cobrir com ele os meus olhos? E vos restituirei? Então responderam: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomastes coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor que lhe escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que o tiraram do Egito e fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Abalaíns e às Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubbaal e a Baraque e a Jefté e a Samuel e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor e habistastes em segurança. Vede vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era vosso rei. Agora, pois, eis ali o rei que elegestes e que pedistes, eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirás, ele atendestes a vós, e não lhe fosse rebelde ao mandato, e seguides o Senhor vosso Deus, tanto como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Versículo 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fostes rebeldes ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fostes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vedes essa grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos. Não é agora o tempo da cega de trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e darás trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira a Samuel, ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos seus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos nós pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tende cometido todo esse mal. No entanto, não vos desviei de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitaram, e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós,
Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente, pois, temei ao Senhor e servi fielmente de todo o vosso coração, pois vejo quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, preservardes em fazer o mal, perecerei tanto vós como o vosso rei. Aleluias. Deus é fiel, né? Apesar das falhas do povo, apesar dos pecados, Deus é fiel para com eles, né? E consagrou ali Saul, rei de Israel. E Deus é fiel para conosco até os dias de hoje. Nosso Deus não muda e não mudou. Amém? Que o Senhor venha abençoar-nos nessa palavra, que nós venhamos colocar em prática e meditar na fidelidade de Deus para conosco e para com o povo dele. O nosso Deus é o mesmo de hoje e sempre. Ele não mudou, né? E não mudará. Amém? Que Deus abençoe, amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso dia. Vamos fazer o nosso boot de hoje. Amém? Amém? Feche os seus olhos. Amém? Vamos declarar que hoje eu estou em paz e descanso, pois o Senhor está cuidando de tudo. Feche os seus olhos. Respira fundo. Aleluia. Vamos respirar. Aleluia. Pai amado, Graças te damos. Pai querido, Graças te damos. venho neste momento te agradecer, porque eu sei que o Senhor é bom e sempre nos ouve. Com este sorriso, já venho te entregar o meu dia. Entrega o nosso E assim, Pai amado, eu confio. eu já te entrego Está confiando. cada minuto do meu dia. Seja. E que este dia seja de multiplicação, seja de transbordo, de Aleluia. desfrute e de muita produtividade. Nesta perspectiva, amado, eu fico em paz. Eu entro em descanso, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E assim, eu já venho te agradecendo. Já venho aqui, Pai amado, visualizando o meu término do dia. Será um dia de muita maestria. Será um dia de muito reinado. Porque eu nasci para governar sobre as minhas emoções. E assim, amado, eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigada, meu Pai amado e querido amigo. Aleluia. Amém. Amém. Esse é o dia que o Senhor está conosco, que nós já estamos em paz e descansando, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Amém. Abençoe. Amém. Uma abençoada terça-feira para nós, Aline. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, esteja com cada um, guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus. E até amanhã.